Se querer é poder, ter que ir até o final. Querer é poder? Tenho minhas dúvidas. Essa é a premissa do BBB, mas eu acho que força de vontade nem sempre faz a gente chegar no lugar que a gente quer, né? Oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O BBB começou agora em janeiro e foi decretado oficialmente o início do ano. A gente acompanha o nosso calendário a partir de indicação do líder, prova do líder, paredão. E essa edição tá super movimentada. Eu acho que desde 2021 eu não assistia tão empolgada. Eu fico o dia inteiro assistindo no pay-per-view. Toda vez que eu coloco no pay-per-view, tá acontecendo alguma coisa, eles estão falando de alguma coisa, tá tendo algum movimento lá. Toda segunda acontece o Sincerão e eu não pude deixar de ficar mexida com o que aconteceu com a Sol, o que foi exposto ali e como que isso reflete diretamente na gente. Quando eu assisti aquela cena, eu compreendi que o letramento racial, ele não alcança comportamentos. Não só a gente que precisa se letrar racialmente para entender como se comportar, mas também para pessoas que não são negras e se letram racialmente, mas que não acompanham no comportamento antirracista. E por que eu tô falando isso? Para justificar, para defender? Não é sobre isso. É sobre o que foi exposto ali. Nós temos diferentes retratos no programa, temos representatividade positiva, temos representatividade negativa, temos essas duas representatividades juntas, humanizadas, porque o ser humano é muito complexo. O que a Sol fez foi fora do lugar, mas foi legítimo. Ninguém tem controle emocional. Todo mundo falou que ela precisa se equilibrar, se controlar emocionalmente. E a verdade é que a gente não controla o que sente. A gente pode até controlar como expressa o que sente. Mas você já freou algum tipo de emoção? Você já freou o que você estava sentindo? Prova disso é quando a gente sente vergonha, mas a gente às vezes expressa como raiva. Então, o controle emocional eu acredito que seja uma coisa inalcançável. Mas a gente precisa prestar muita atenção como a gente organiza. E a gente faz isso muito bem socialmente. A gente se organiza para poder viver, né? Para poder se defender e para poder também utilizar determinadas qualidades e determinados adjetivos que colocam na gente e que a gente precisa equilibrar para poder viver, para poder acessar lugares ou para quando a gente não consegue acessar, a gente também pelo menos se resguardar, pelo menos se defender. E eu consigo enxergar a diferença no jeito que tratam a Ana Paula e no jeito que tratam a Sol. Eu acho sim que elas são faces diferentes da mesma moeda na forma de se colocar, na forma de falar alto, na forma de interromper. A Ana Paula, ela é vista como uma loba, como uma mulher assertiva, como uma mulher que fala o que pensa e verdadeira. E a Sol também fala com verdade, a Sol também é muito sincera. Quando a Sol traz isso, ela expõe essa diferença. Se eu fizer uma coisa dessa, olha só! Me julgando porque eu gritei. Olha só ela. Por ela ser branca, ela pode falar. Moça, para de falar dessa questão de negro e E mais uma vez, eu não estou defendendo aquele comportamento. Eu não acho justo também personificar uma pessoa diante das suas dores. E eu consigo enxergar quando ela fala para o Juliano o que e o porquê que ela tá falando aquilo. E por que ela enxerga nele. Você é um menino branco. Você nasceu nessa nova geração. Você não passou o que eu passei na minha vida. Que foi a primeira coisa que eu falei, que eu respeito a sua história. Não, você não falou isso. Aquela dor foi causada por pessoas fisicamente parecidas com ele. Então é óbvio que ela vai acabar projetando ali. O que não é justo, dizendo... Eu não vou... Gente, eu não preciso ficar repetindo isso toda hora aqui no vídeo, né? Não. Se você tá acompanhando, se inscreve aqui no canal. Se você concorda ou não, deixa aqui nos comentários. Eu sempre fui uma pessoa muito comedida e sempre tomei muito cuidado porque entendia que eu era responsável pela minha imagem. Isso tem muito a ver com a carreira, com o trabalho, com como eu quero ser vista. E com o tempo eu fui entendendo que eu era adjetivada socialmente. Então, como é que eu ia usar esses adjetivos? Como é que eu ia tomar posse disso e ter direito sobre mim mesma? Nós temos representatividades negativas, ainda bem, porque a gente precisa de diferentes exemplos. Eu não sei se tá no momento da gente expor coisas ruins sobre pessoas pretas, porque eu acho que ainda não alcançou. Eu acho que a gente ainda tem uma discussão muito aqui dentro da internet, muito acadêmica também, que popularmente ela não vinga. Ela ainda não tá na rua, ela ainda não tá no cotidiano brasileiro. Mas o Matheus é um exemplo de letramento racial usado negativamente, usado como uma forma de diminuir, uma forma de atacar. E o Matheus, ele tem letramento racial sim,
sim, ele cita Corra, ele cita condição patroa-empregada, só que ele desloca de um lugar de discussões que contribuem pra gente refletir e ele acaba jogando uma luz de onde não tá acontecendo aquilo, de uma forma muito preconceituosa, como se uma mulher como a Ana Paula não pudesse ser amiga de uma mulher como a Milena e vice-versa. Então, percebendo que todas essas pautas, todas essas discussões que a gente fala no dia a dia, eu não sei se eu enxergo ele jogando contra o próprio time, porque hoje em dia nós somos plurais. Talvez ele esteja jogando pra ele mesmo, de uma forma muito estratégica, de uma maneira que ele sobreviva cotidianamente no meio que ele quer e que ele escolheu viver, de onde ele se sente confortável, de onde ele acha que vai ascender em algum lugar, com algum tipo de grupo. Porque assim, hoje nós temos escolhas diferentes de quem veio antes e não tinha, e possibilitou que a gente tenha essa escolha hoje em dia. E eu sei que o erro e a punição vai pesar muito mais nele no que pesaria em um homem branco tentando se retratar. Porque é assim que o mundo é. Mas isso não quer dizer que homens pretos possam ter passe livre pra errar, porque simplesmente pesa mais neles do que em homens brancos e eles podem usar isso como desculpa. Diante disso, a gente percebe que o entretenimento educa, porque a gente tem exemplos do que significar e do que a gente pode rejeitar, do que a gente quer pra nossa vida, do que a gente quer ser e do que a gente não quer ser. E essa escolha vai vir a partir da nossa bagagem, a partir do nosso aprendizado e a partir do que a gente enxerga como igual e como diferente e do que a gente quer ser, daquilo que nos dão, do que é bom, do que é ruim, do que a gente precisa atingir, do que é conforto, do que não é. Eu convivo com isso dentro da complexidade das minhas amizades. Eu tenho amigas pretas e eu tenho amigas brancas. E eu tenho pouquíssimas amigas brancas. Eu tenho 2 grandes amigas. E eu acredito que essa amizade com essas minhas amigas brancas, elas ainda existem porque nós estamos em estados diferentes. Elas no líquido, eu no gasoso. E talvez, se a gente não tivesse tão distante, se a gente tivesse convivido no dia a dia, nós não seríamos amigas. Porque isso vai ao encontro diretamente do que eu falei sobre a Ana Paula. Porque eu sei que o mundo trata elas diferente do que me trata. Isso não é culpa delas. O que elas acessam, como elas foram educadas, como elas tratam no dia a dia, como elas têm acesso a outras coisas é completamente diferente do que eu não tenho acesso, da forma como eu não posso me comportar. E eu tava outro dia conversando com 2 amigas, né? E eu falei assim, é muito diferente a minha amizade com vocês, essas minhas 2 amigas negras, do que a minha amizade com as minhas amigas que não são negras, porque a minha amizade com essas meninas negras, eu até usei a palavra invasivo, que me invade. Mas não é num teor negativo, é invasivo porque não me faz racionalizar que se a minha amiga branca lá tem um dia ruim, ou ela me trata mal, ou ela me responde atravessado, automaticamente eu penso que vai pra um contexto racial, que ela acha que ela pode me tratar assim porque eu sou menos que ela. Quando acontece com amigas pretas, eu nunca vou levar nesse lugar racial, nesse lugar de escada social, que elas se acham melhor do que eu, porque talvez eu saiba e entenda que elas passam pelo mesmo lugar social que eu, pelas mesmas agressões cotidianas que eu. Então não tem como uma ser melhor que a outra. Então provavelmente vai de uma origem mais complexa, mais profunda, mais humanizada, mais daquele lugar de talvez ela tenha um dia ruim, mas não que tenha algo diretamente relacionado a me achar melhor ou pior. Será que deu pra entender? Eu não sei se é muito difícil de explicar. Se você entendeu melhor do que eu expliquei, comenta aqui. Eu preciso ter cuidado para escolher as palavras, mas nem sempre eu consigo escolher. Eu tô tentando ao máximo deixar bem elucidativo, mas pode ser que eu não consiga dessa vez. Muitas amizades que eu desisti foi por se tornarem insuportáveis, mas também por compreender quem eu era. E aí vai uma dica para pessoas brancas que são amigas de pessoas pretas. Quando você faz algo que uma pessoa preta fica chateada e você se sente culpado, você quer se desculpar, não faça ser sobre você e fazer essa sua amiga se sentir mal porque você está se sentindo mal. Isso é muito difícil, é muito complicado. A gente já carrega muita culpa cotidiana, a gente já carrega muita culpa no dia a dia. A gente tenta equilibrar o que tá fazendo de certo, o que tá fazendo de errado. E quase sempre falam que a gente tá errado. Faz isso ser sobre o que você fez e que você tá se desculpando para se tornar uma pessoa, uma amiga melhor. Provavelmente esse BBB vai dar muito mais o que falar e eu vou fazer live também lá no meu Instagram, então me siga nas redes sociais. Eu também tô comentando demais lá no Twitter, porque o Twitter é um lugar bem legal de notícias, né? De sair tudo, de colocar os cortes de vídeo, da gente dar nossa opinião. E a gente senta o dedo lá sem pena. Eu, pelo menos, faço isso. Se inscreve aqui no canal, porque sempre que eu postar vídeo, o YouTube vai te avisar. Se você tá assistindo o BBB, me fala o que você tá achando. Eu também vou adorar saber. Tô adorando essa edição. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.